Luciana Crepaldi, artista plástica, fotógrafa. Realizei um trabalho com scanner desde 99 a 2006. Eu comprei um scanner por casualidade, eu queria escanear objetos e acabei escaneando o meu próprio corpo. E isso resultou num trabalho extremamente poético. Hoje em dia ele é reconhecido em teses de doutorados na Espanha, em Málaga, Madrid, Granada. É uma referência na arte da escanografia. E aí comecei escaneando a minha mão. Primeiro gesto, um gesto inocente, né? Escanear a mão, que foi quando começou tudo. Esse é a mão, né? O primeiro gesto que eu tive quando eu comprei o scanner. E nesse momento eu achei que era necessário cobrir com um tecido preto em cima do scanner para que a luz não entrasse, pensando a luz vai interferir, né? Então eu coloquei esse tecido preto, coloquei a mão. Antes ainda coloquei a tapa, né, que tinha, coloquei a tapa do scanner. E mais tarde já comecei já a não usar mais a tapa, já não usava mais tecido, né? Muitas vezes apagava a luz do ambiente onde eu estava, outras vezes colocava uma luz na lateral para também ver como é que ficava a variação das imagens que poderiam surgir. E fui escaneando, escaneei a mão direita, a mão esquerda, o pé direito, o pé esquerdo e fui montando. Aqui vocês vão ver no computador, eu montei, né, as 4 imagens uma do lado da outra, né? Eu fui correlacionando as imagens do scanner, né? Fui escaneando o meu rosto, né, de várias maneiras, com as mãos, né, sempre buscando uma orientação desse tamanho do scanner, né, que é um A4, né, 21 centímetros por 30, basicamente. E fui compondo essas imagens, né, esse tríptico aí agora que vocês estão vendo, né, é uma junção das imagens que eu me escaneei e as mãos, né, que apareciam em alguns momentos assim. Eu fui vendo quais eram as relações estéticas que a imagem me conduzia. E foi juntando cada vez mais, compondo de várias maneiras, né? Aí a gente já verifica 7 imagens no conjunto, né? Que é como eu fui montando essas sequências, né? Fui observando também aonde eu me posicionava, isso é muito importante na composição fotográfica, né? No enquadramento da imagem, saber como você compõe, aonde você coloca o rosto, onde você coloca as mãos, né? Então nessa série que vocês estão vendo agora, vocês vão observar que todas as cabeças estão mais ou menos na mesma altura, por exemplo, né? E as datas, os títulos das imagens, né, é exatamente o dia e o horário que o scanner capturou a imagem. Então eu utilizei isso de título, como se fosse um diário imagético, o diário de imagens, né? E aí mais uma composição, você vê que inclusive eu comecei a observar no scanner os detalhes da minha pele, né, as marcas. Aqui a gente começa a observar até a marca da calça, né, e os pelos. Tudo foi muito nítido o scanner, né? Esse é um scanner Ágafa que eu comprei aqui no Brasil. E foi me escaneando. Aqui vocês vão ver 3 imagens, né? A terceira, a sua direita, é como se fosse a Bapuru, da Tarsila do Amaral. Né? Inclusive eu chego a mostrar aqui ela em maior formato, sozinha, para vocês entenderem. Né? Inclusive eu chego a trazer a própria comparação do quadro ao lado, né, da Tarsila do Amaral, que vocês vão ver agora nessa imagem, mostrando que realmente parecia. Mas foi super intuitivo isso, né? Eu digo assim, muitas vezes para os participantes das oficinas que eu dou sobre fotografia, que existe o artista intuitivo e o artista analítico, né? Aquele que vai na intuição e vai fazendo sem pensar, e logo aquele artista que vai e analisa, escreve antes, programa e tal.
Eu aqui fui na intuição, mesmo porque eu acho que eu nem conhecia na época que eu fiz essa imagem, essa obra da Tarsila do Amaral, né, o Abapuru, tão famoso. E aí vocês vão vendo que acaba florando, né, essa imagem tão parecida. Essa aqui já é uma imagem onde eu aplasto, né, achato toda a minha pele, todo o meu corpo sobre o scanner, quase uma deformação plana, né, e transformando o corpo humano, que é dois peitos e uma barriga, né, o umbigo, numa cara, né, que parece estar meio que um sorriso aí, meio Mona Lisa, né, né, e é exatamente o umbigo que faz a boca e os peitos se transformaram em dois olhos, né? Essa obra foi exposta, por exemplo, no Itaú Cultural, a 1,70 m. É uma obra que pode ser exposta em grande formato, né? Mesmo eu escaneando a uma definição baixa, não é necessário a 300 dpi. A 300 dpi eu teria que passar horas em cima do scanner para que ele fizesse essa leitura de 300 dpi de definição. Aqui no caso eu estou me escaneando com uma definição a 150 dpi mais ou menos. Mas aí fica na experiência, fica na intuição e fica na prática de cada um que quiser utilizar um scanner para verificar como é que pode ser feito isso. E aqui a gente... essa é a obra das costas, né? Foi quando eu lembro muito bem que eu estava curiosa para saber como eram minhas costas, né? Nunca conseguia ver através do espelho, quando eu me retorcia, virava, não conseguia ver muito bem. Foi quando eu falei, eu vou me escanear as minhas costas. Aí entra um outro momento, né? Que é a repartição, né? Eu sou arquiteta por formação e isso me veio a somar, né? Porque ela me trouxe essa capacidade, essa intuição de perceber como ficaria essas partes escaneada. Essa obra já é uma obra que introduz um outro momento dessa experiência com o scanner, que é quando eu começo a compor os fragmentos, né? Eu coloco um do lado do outro. Foi quando eu observei, eu tinha intenção de ver as minhas costas, né? Eu não conseguia ver através do espelho. Então eu falei, vou escanear as minhas partes do corpo, né? Então eu fui colocando o scanner virado, já o scanner não está mais na mesa como antes. Ele já está de pé na lateral, em horizontal, e aí eu fui escaneando as partes. Como eu sou arquiteta, isso facilitou bastante para mim também administrar esses tamanhos, ver até onde eu tinha que me escanear, onde não tinha, onde eu parava, onde eu começava. Isso é uma coisa também que necessita uma certa experiência, uma prática, né, para a gente poder também verificar. Ou seja, que essa aqui é o resultado do conjunto, mas eu escaneei várias partes para chegar nesse resultado, né? Isso é importante a gente lembrar também. Assim como essa, que é a do pijama, né? Um pijama de abelhas enamoradas, que eu chamo abelhas apaixonadas, né? Que meu pijama tem umas abelhinhas, elas estão voando juntinho, então eu apelidei de abelhas enamoradas, né? Como diz na Espanha, onde eu vivi um tempo. Então, novamente, eu uso o scanner na lateral, deitado, né? Apoio ele no chão, eu deitada, fui administrando as distâncias para poder compor essa no final. Uso o Photoshop para juntar as imagens, coloco o fundo preto para linkar todo o conjunto e fica essa obra completa dessa maneira. Aqui é um detalhe, né, do pé. Essa é uma outra obra que também eu fiz uma união delas, esse é um dos detalhes, né, onde eu estou colocando uma meia de seda. Essa obra foi em função de também uma necessidade de experimentação, mas também de falar o lado positivo e o negativo, o yin e o yang, o feminino e o masculino que existe em cada um de nós. Né, eu brinco um pouco com isso porque é o pé nu e logo a bota no final
com o sapato, a sola do sapato, e o processo de colocar a bota, né? E o lado feminino é essa meia de seda, né, tão delicada, que também sugere tantas formas, porque a imagem ela é sugerente, né? Ela tem leituras diversas, né? Depende do repertório de cada um vai ler a imagem de uma maneira diferente. E logo eu coloco uma bota masculina de couro. E durante muitos anos eu usei esse conjunto, né? Essa meia de seda com essa bota de couro. Então esse lado feminino e masculino que cada um possui dentro de si, um pouco era essa ideia dessa obra, que também nasceu na intuição e que logo depois eu fui fazendo análises sobre o que ela simbolizava, o que ela tinha de mim dentro dela, né? Porque toda obra é um pouco falando da gente, né? Aqui já é um experimento que eu fiz durante um bom tempo, esse é um dos exemplos que eu trouxe para vocês, que é o movimento do elemento que você colocou sobre o scanner, juntamente com a luz do scanner. Então eu peguei uma flor, essa margarida amarela, e movimentei conforme a luz do scanner ia passando. A luz ia passando, eu ia movimentando a flor juntamente, o que faz com que ela produza uma outra estética. Ela já não é só a flor, ela é a flor, mas ela também tem esse desenho, né? Essa brincadeira, esses riscos, né? E isso faz parte também da linguagem do scanner. Esse é o barato do scanner, a grande sacada do scanner, né? Esse movimento da luz, porque não é uma luz, não é que nem a câmera fotográfica que faz plec-plec, né? Acende e apaga, ou aquele tempo longo de exposição que você clica, espera um pouco e desclica, também. Mas ela tem uma outra linguagem, ela tem uma luz que limpa, que vai rastreando, que vai passando por esse pedaço de 30 centímetros do A4, né? Da qual a gente pode brincar com essa linguagem que gera essa imagem deformada, né, inovada, diferenciada, um pouco surreal muitas vezes, né? Então é essa o grande lance do uso do scanner, né? Aqui eu já brinco também com colocar os elementos no scanner, né? Aqui, por exemplo, eu tenho essas linhas de costuras que eu coloquei coloridas, que eu achei bonita, né? Também coloco uma peruca azul. Então eu começo também a criar personagens, que na verdade são os nós mesmos, né? A gente carrega vários personagens, né? Então é importante a gente brincar com isso. Eu pintei a unha de azul. Então toda a arte também tem essa consequência, né? Essa brincadeira, né? O fazer no momento, não só o clicar, mas o executar, o criar a cena, criar a circunstância, o cenário, compor, né? Então tudo isso o scanner também me possibilitou, né? A gente observa nessa imagem, inclusive, que o scanner, pela própria consequência do aparelho, né? Ela amassa, né? Dá uma aplastada em qualquer superfície que tenha, né, uma possibilidade de amassar, né? De modificar a forma. Então tá aí também essa imagem. Novamente é uma com os fios, né, de costura. Aqui é uma outra série que eu também mostro o trabalho como é que é feito, também mostro que eu utilizei 2 pulseiras de plástico, né? Que ao esfregar elas pela superfície do scanner também gera uma textura diferenciada, um brilho diferenciado. Aqui novamente eu brinco com essa textura juntamente com as unhas azuis que eu tinha pintado, gerando um efeito bem diferenciado, bacana, né? E vou aí brincando, né, com a possibilidade da estética em movimento, né, do objeto em movimento e da estética que ela provoca, né, um pouco surreal, né, um pouco fora do normal, né, porque realmente está aí uma luz que está deformando e gerando essa imagem diferenciada. Aqui eu componho, né, toda série que eu componho de um determinado dia, com um determinado objeto, num determinado momento da minha vida,
eu faço essa composição pensando numa exposição. Isso também todo artista deve pensar nisso também, num futuro, como é que eu vou expor isso, né? Unitariamente, uma do lado da outra. Então aqui já existe uma composição pensada, né? Aqui eu mostro o elemento que eu vou começar a utilizar durante o ensaio próximo, que é uma meia de seda vermelha, um pouco vinho, né? Aqui é o conjunto, é quase um stripper, eu brinco de dizer assim que parece um striptease, mas não é, né? A ideia, inclusive, tem a ver com uma consequência de uma relação que eu tinha com um namorado, que eu me vesti para ele, saí toda arrumada. Eu lembro que ele não falou nada da minha roupa, eu fiquei meio chateada, voltei para casa e me desnudei pro scanner. Um pouco tem a ver com a própria realidade do artista, né? Isso é interessante a gente pensar, que a obra ela é em função da realidade do artista, do que a gente vivencia, né? Do que a gente, quais são as nossas nossos medos, né? As nossas inquietudes, um pouco é isso, né? Então, eu estou brincando aí com a estética, estou brincando com a forma, mas eu também estou brincando com o gesto e com as emoções, né? Eu estou transmitindo uma emoção aqui. Eu estou falando sobre o fato de que o namorado não me deu atenção e eu me vejo buscando a minha própria atenção através de mim mesma, utilizando o scanner, né? Me desnudando para o scanner. Essa série é um pouco isso. Aqui é um detalhe desse sapato. A roupa era muito bonita, né? Ela até a meia desfiou, o que eu acho bacana, né? O desfiado tá ali, a gente vê, inclusive. Mais um ensaio que eu fiz em função dessas flores que eu ganhei, que eram umas flores de plástico, né? E é lógico, né? As flores de plástico não morrem, né? Como diziam os titãs, né? E eu quero dizer assim que porque elas não têm cheiro, mas o que eu fiz? Eu escaneei elas fazendo de conta que elas tivessem cheiro, fiz de conta que eu recebi de alguém, sendo que eu não tinha recebido. Eu ganhei de presente, mas assim, não era alguém que me mandou um buquê, entendeu? Então, assim, essas flores, elas um pouco fazem com que a gente possa criar a história sem ela realmente existir. Ou seja, elas não têm cheiro, mas eu tô sentindo o cheiro delas, porque elas são de plástico. Elas não têm cheiro, mas eu finjo que elas estão sentindo cheiro. Inclusive, essas imagens foram adquiridas por uma coleção, um colecionador de Madrid, Ernesto Ventós, que faleceu inclusive faz pouco tempo, né? Cheguei a conhecê-lo. É uma pessoa que não sentia cheiro. E ele criou uma coleção de obras somente de pessoas, de obras de arte que transmitem o cheiro. Por quê? Porque ele poderia ver, ele enxergava, ele só não sentia o cheiro. Então ele comprou obras que poderiam transmitir o cheiro. Olha que bacana, né? Então essa série foi comprada por esse colecionador. Essa é uma imagem já num momento onde eu já estou me acariciando, né? Onde eu estou querendo a mim mesma, né? Me desejando, estando feliz por existir, né? Então, um pouco esse carinho comigo mesmo, né? Eu tô me beijando, é uma própria sedução comigo mesmo, né? Isso é um momento meu que saiu, né? Tá aí. Inclusive, essa obra foi exposta num museu na Alemanha e uma das obras foi roubada. Olha só que divertido. Isso é uma cena aí, uma situação que eu gosto de contar, né? Logo o museu me reparou todas as 5 imagens, é um conjunto de 5 imagens, porque não tem condição de você. Isso é uma coisa importante a ser falada também. Quando você revela as 5 imagens, depois, se for exposto e você vai revelar de novo uma que se perdeu, não dá, não fica no mesmo tom, o papel já tá, os outros já estão envelhecidos porque já tomou luz, às vezes não é no mesmo lugar que você imprimiu, ou a tinta não é a mesma. Então é recomendável, se desaparece ou se rouba uma imagem, imprimir a obra inteira, que foi, no caso aqui, as 5 imagens, tá bom?
Aqui, curioso, que foi durante o dia. Eu comecei a já fazer experimentos, não só na noite, com tecido cobrindo, colocando a tampa, não acendendo nenhuma luz. Não, eu comecei a ver que também daria para fazer de dia. Esse aí é um reflexo na janela da minha casa, lá em Brasília, onde eu morei, e aparece o meu rosto no reflexo. Eu coloquei o scanner bem perto da janela, a janela tá aqui, o meu rosto tá aqui e o reflexo é visto perfeitamente. Um reflexo num azul totalmente diferenciado, uma luz que é o azul do céu. Então foi super bacana, eu nem imaginava que ia poder ter isso, né? Acontecer isso. Então aí eu fui, né, novamente, essa aqui mais uma vez, o scanner tá do lado, estou eu aqui e o reflexo na lateral. Aqui o mais curioso de tudo é que no fundo apareceu o edifício que estava pelo menos a 7 metros da janela da casa onde eu estava morando, do apartamento que eu estava morando. Tinha um edifício em frente, eu lembro que tinha uma calçada, uma rua e outra calçada. E de repente eu vi o prédio lá dentro. Então, para vocês terem ideia da potência, né, que o scanner é capaz de registrar, da imagem que ele é capaz de registrar, trazendo até o reflexo a imagem do edifício que está a 7 metros de distância do vidro. Aqui novamente é o mesmo, uma outra parte do edifício, que ele tinha dois tipos de formatação, o edifício com uma escala ali. Novamente eu mostro o edifício. Esse aqui foi um momento que eu gostei muito desse sapato, foi um período que eu usei muito sapato, eu gostava muito de roupa muito colorida, até hoje gosto bastante de roupa colorida, também identifica um pouco o meu ser, né, a cor, né, também acho que faz parte também a gente demonstrar o que a gente é a partir do que a gente se veste também, o que a gente come, o que a gente lê, né, o que a gente assiste, tudo é reflexo, né, todo é um conjunto de traduções de como é que é o artista. Então essa meia combinava muito com essa roupa, com esse sapato. E aí eu acabei me escaneando com essa meia, com essa saia que eu usei muito durante um período da minha vida, né? Comecei a brincar com essas imagens e montei essa obra, né? Ela tem 2 metros de altura no tamanho original. Por quê? Porque cada A4 eu mantenho ele no tamanho proporcional do scanner e original. Se, por exemplo, ele é 20 por 30, eu mantenho ele 20 por 30, 21,7, não me lembro exatamente o A4 por 30, ou 29,7, acho que é isso. 21 por 29,7. Essa é a medida do scanner. Então, eu mantenho. No Photoshop, eu pego um arquivo, abro um arquivo a 300 dpi, porque eu sei que eu vou mandar para uma impressora, para uma gráfica, então a 300 dpi. Abro um arquivo no tamanho de 2 metros por 70, puxo as imagens, coloco as imagens A4, das quais eu acredito que vai ficar legal a composição, monto a composição e assim surge a obra. Essa obra foi exposta no Museu MACBA, Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, a 3,5 metros de altura. Foi assim uma satisfação para mim. Essa obra do feto foi uma das obras mais difíceis que eu fiz. Eu tive que providenciar um vidro grosso para aguentar o meu peso sobre o scanner. Então eu coloquei o scanner, um vidro sobre o scanner, um vidro grande, e livros aonde o vidro estaria apoiado, para não romper o vidro do scanner. Aí eu comecei a me escanear. Simultaneamente, no Photoshop, eu montava as partes do corpo. E aí eu fui montando de forma meio espiral, né? Se vocês forem ver, é como um espiral, com uma proporção áurea, né? E aí eu achei interessante como foi ficando, e é lógico. Eu me escaneava, não encaixava, me escaneava de novo, voltava pro scanner, voltava pro Photoshop. Então foi assim muito interessante. Durou um dia inteiro essa obra para fazer. Inclusive, a textura que a gente vê ao redor do meu corpo é o que ficou no scanner
de oleosidade, DNA, pelos, né? Qualquer coisinha, essas marcas que foram ficando sobre o vidro, eu deixei como se fosse o DNA, né? Então estão aí essas texturas que simbolizam um pouco esse processo do escaneamento. Essa obra que eu intitulei Os Amantes também foi bem difícil de ser feita. Eu demorei ela um dia, de manhã até madrugada eu fui fazendo. E é todo um quarto do namorado onde eu morei com ele. É o ex-namorado que eu tinha e eu deitada do lado com ele. A gente em posição fetal, um pijama de seda, bem limpo, bem clean. E a ideia era um pouco falar sobre a relação nossa, que era um pouco mais distante do que eu queria. Né? Então, Os Amantes é um pouco irônico, no sentido de que a gente era namorado, mas parecia mais amantes do que namorados. E é todo o quarto escaneado. Eu fui marcando com a caneta. Em cada momento eu colocava objetos em cima da cama para saber até onde eu escaneava. Porque o scanner, eu tinha que virar ele de ponta cabeça. E o vidro do scanner, eu não sabia onde ele estava, porque o scanner, o aparelho, ele tem uma margem de plástico para o vidro ficar no meio. Mas não é todas as margens iguais. Então eu nunca sabia exatamente quando eu virava de ponta cabeça aonde esse vidro estava. O que foi muito difícil. Mas tá aí essa obra, né, que logo no Photoshop eu faço, né, toda a divisão, as linhas, né? Eu ponho as linhas guias para poder ir trazendo as imagens, né? Então eu vou trazendo do meu arquivo de dados ali, de uma pastinha que eu tenho guardadas as imagens separadas e vou compondo elas para fazer essa imagem que tem 2,60 m por 2,60 m. As Três Grácias é um mito, né, que na mitologia romana eram conhecidas como a Virgem, a esposa e a amante, né? Então elas passaram a representar três arquétipos de mulheres. E eu fiz uma releitura dessas três graças. Ela era na mitologia, né? Representam a pintura, escultura, né? Eram elas conhecidas como as deusas do encanto, da beleza, da criatividade e fertilidade. Né? E então eu resolvi fazer uma releitura dessas três graças. Aqui está um detalhe de uma das imagens e aqui a composição das três graças. E é o mesmo trabalho, né? Eu escaneio várias partes do meu corpo, logo no Photoshop com as guias eu vou colocando as partes. As Nove Musas é uma obra que eu também fiz três versões, né? Prólogo, monólogo e epílogo. Na mitologia grega, as musas são deusas alegóricas, né, pertencentes à família das ninfas, das águas, cuja função era proteger e inspirar as artes, as ciências e as letras. A noção mais comum é que elas eram as 9 filhas de Zeus, rei dos Olímpicos. Então tinham, né, essa função de alegrar, de cantar, né, de inspirar. E aí eu resolvi fazer uma releitura das 9 musas. Tá? Esse é o 9 prólogos de uma musa. Tá? Foi em 2006 que eu realizei essas obras. Essas obras foram encomendas. Eu já tinha uma coleção de Madrid, Arte e Natureza, que tinha feito uma encomenda e gostariam de algumas obras, das quais foram vendidas para eles. Foram 6 obras, dentre elas as 9 musas. A dos Amantes também foi uma, né? E outras que eu vou mostrar para... as Três Grácias também. Aqui é um detalhe da 9 prólogos de uma musa. 9 monólogos de uma musa, todas nas laterais. Um detalhe. E, por fim, os 9 epílogos de uma musa, todas de costas. E um detalhe. A Divina Proporção
foi uma das últimas obras que eu realizei. Foi extremamente difícil realizar essa obra, tá? Eu pensei, vou pegar o Homem de Vitrúvio e vou me colocar dentro da proporção divina do Homem de Vitrúvio. Um pouco fazendo uma crítica à nossa sociedade, que nos obriga, principalmente as mulheres, estar na proporção ideal, perfeita, dos cânones de beleza que são exigidos hoje na sociedade. Então, um pouco eu me coloco, aqui é o processo, inclusive. Eu puxei essa imagem do Leonardo da Vinci na internet, busquei, não sei se vocês sabem, em búsquedas, né? Alta definição, tem ali um lugar que é alta definição, encontrei essa imagem em alta definição, pus no Photoshop a 300 dpi, no tamanho 2 metros por 2 metros, porque eu já sabia que seria mais ou menos esse tamanho, e comecei a puxar as imagens, a colocar as imagens nesse arquivo, as imagens isoladas que eu tinha já me escaneado. E foi coincidindo exatamente com a proporção, o que me deixou mais feliz ainda. E eu coloco também a fita métrica, utilizada pelas costureiras, né, para medir as musas, né, as modelos, né, quando vai desfilar, para saber quanto de cintura, quanto de quadril, quanto de peito elas têm. Só que eu coloquei na panturrilha, coloquei no pescoço, coloquei na cabeça, ou seja, exagerei. Por quê? Porque até onde a gente tem que estar perfeita, né? Por que nós, mulheres, temos que estar perfeitos? É um pouco isso. Essa fita métrica entra na divina proporção do Leonardo da Vinci, né, o Homem de Vitrúvio, com essa intenção de fortalecer, de certificar, né, essa questão. Até onde nós devemos ser perfeitas. Novamente, eu coloquei a textura que o scanner oferece, né, quando eu coloco a mão e gera essa textura no vidro do scanner. Eu também coloco nessa obra, que foi extremamente difícil de compor. Também durante um dia eu demorei. Essa obra é uma obra que é muito significativa para mim, que é como se fosse um porta-retrato, onde eu coloco várias fotografias 3x4, que eu fui guardando, das minhas irmãs, de amigos meus, de ex-namorados, que eu colecionava, até hoje eu tenho. E eu fiz como se fosse um porta-retrato, como se fosse uma moldura. Aí eu coloco a minha mão no centro disso tudo, aonde eu acolho, eu seguro, eu protejo o meu pai e a minha mãe no centro dessa obra. Então, eu chamo porta-retrato de família. Aqui é uma das exposições, uma das primeiras exposições que eu fiz em Barcelona, no Centro Cívico Can Basté. Existem vários centros cívicos lá, e foi bem interessante porque eu gosto muito de me posicionar frente à obra para também fazer uma escala humana, para saber qual é o tamanho dessa obra em função de um ser humano ao lado, o que eu recomendo muito para vocês artistas que querem, né, expor as suas obras, fazer esse tipo de registro, onde a escala humana esteja ao lado da obra de arte, para a gente ter uma referência e saber que tamanho ela se posiciona dentro da parede, na exposição. Essa é uma exposição no MACBA, Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, uma obra de 3,5 metros, que foi muito feliz essa exposição, fiquei muito contente por isso, por expor num dos museus mais importantes de Barcelona, o MACBA. Bienal Internacional de Tenerife, onde eu fui selecionada entre 200 artistas, eu fiquei entre as 10 primeiras, né, já que o trabalho do scanner é um trabalho extremamente inovador, fora do comum, né, então que tem essa linguagem tão diferenciada. Então eu tive o prazer de ir até Tenerife, onde eu expus, né, na Bienal Internacional de Fotografia em 2001. Na Galeria Metropolitana de Barcelona, que foi a primeira a me abraçar e me levar a várias exposições por todas as partes do mundo. Eu expus na Alemanha junto com eles, no Canadá, em Nova York, em Arco, em Madrid, onde eu vendi uma obra, inclusive.
Isso foi uma experiência bem interessante. Foi em 2002, quando eu iniciei a expor em galerias. Galeria Metropolitana de Barcelona. Palma de Maiorca, Galeria Ferrancano, também uma exposição bem interessante, que é também na Espanha. Aí nesse período, nessa época, eu colocava peça por peça, unitariamente. É outro tipo de exposição. Hoje em dia eu já faço ela em grande formato, já imprimo em grande formato. Aqui eu imprimia uma por uma. Então era mais difícil montar. Inclusive nessa foto eu mostro isso, né? Que eu estou colocando uma por uma, tinha que ter uma régua, não era tão fácil montar essas peças. Era mais fácil para carregar, mas não para montar. Aqui foi a Bienal de Arte em Bals, na Espanha, onde eu recebi o prêmio de 4.000 euros na época, né, juntamente com a Lídia, uma outra artista. Com essa obra aí, foi selecionada, foi adquirida por eles. Aqui já é a coleção de arte e natureza, em Madrid, 2006, que adquiriu 6 obras minhas, né? Uma delas foi as Três Grácias e as 9 Musas. As 9 Musas de frente, de perfil, né? E de costas, epílogo, prólogo e monólogo. Aqui todas as obras que foram compradas pela coleção de Madrid, né, as medidas, né, tem que ser tudo detalhado, a gente tem que falar, a gente tem que entender todo esse processo, né, desde a criação da imagem, da parte intuitiva, né, até a parte analítica, onde você descreve todo o processo, como é que deve ser exposto, como é que deve ser vendido, né, então essas obras foram entregues, eu cataloguei, detalhei, falei as medidas todas para eles. Aqui já eu assinando as obras, né, que foram vendidas pela coleção de Madrid, porque a Fine Art, né, a fotografia de colecionadores, ela exige que a gente assine atrás, né, diante de um advogado, né, qual é o número. Se eu mandei imprimir 35 cópias, uma de 35, duas de 35, 3 de 35, assim por diante. Essa exposição na Universidade de Cádiz, na Espanha, que fez o catálogo do Escaneando-me. A Universidade de Huelva, que soube pela Universidade de Cádiz, uma sala interessantíssima, redonda, uma exposição totalmente diferenciada. Recomendo sempre que o artista vá até a exposição, porque é importante estar ali, né, fazer parte, saber como é que está sendo exposto as coisas, a sequência, né, é importante também ter ideia de como é que vai ser a sequência, como é que o espectador vai vendo, né, como é que ele vai absorvendo essa obra, né. Aqui o catálogo da Universidade de Huelva. E aqui a última exposição, já em São Paulo, em 2017, na Casa Cor, já das obras da coleção de arte e natureza de Madrid, né? As peças já eram de 3 metros, 2 metros, perdão, por 70 cada uma das peças, já não eram peças isoladas. Aqui a gente expôs, né, brincando um pouco com as 9 musas e as 3 graças. Isoladamente também a gente tem essa liberdade de exposição, as pessoas passando, né, pra gente ter uma noção da escala. Olor Visual, a coleção que me comprou das flores de plástico, né, as obras das flores de plástico, do Ernesto Ventós. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, onde eu explico esse processo meu intuitivo, pessoal e artístico, né, utilizando o scanner como ferramenta artística, né, e acredito que isso venha a produzir em vocês uma necessidade, uma curiosidade de experimentar, né, o scanner, o que me deixa muito feliz em pensar que essa videoaula possa trazer essa experiência estética, né, dessa linguagem tão diferenciada que é o scanner. Obrigada e até a próxima.